Ok, pessoal, então continuando aí, deixa eu compartilhar novamente aqui, para nós continuarmos. Ok. Ok, então, ó, continuando. Tributo, vocês lembram muito bem que lá no artigo 3º que eu estava demonstrando para vocês aí, no Código Tributário Nacional, dá uma definição para nós também, que o tributo ele é uma prestação pecuniária compulsória em moeda, cujo valor nela se possa exprimir, mas que não constitua sanção de ato ilícito, e só pode exigir tributo, instituir tributo por meio de lei, né, instituída em lei, e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Olha só, então a legislação tributária ela é confusa até para quem é estudioso do direito tributário. Você imagina para um contribuinte, você imagina para um cidadão, né, comum, que não estuda direito tributário, né? Então, assim, é complicado, pessoal. Então, na verdade, eu acho que o legislador não se preocupou com o contribuinte. Na verdade, se preocupou mais com o Estado, porque criou uma legislação muito complexa. Assim como a nossa carga tributária ela é complexa, é alta, é pesada, se discute hoje a reforma tributária, depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a reforma tributária, mas o que se percebe hoje é essa dificuldade que a gente vivencia hoje, né? Das pessoas entender a legislação tributária. Então, quando você pega o Código Tributário lá e você lê uma primeira leitura, sem conhecer o direito tributário do que é tributo, você tem dificuldade. Então, essa interpretação... Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Sim, professor, está ok. Ok, se porventura eu estiver falando um pouquinho rápido aí, correndo um pouquinho, vocês podem me dar um sinal aí, tá bom? Eu dou uma reduzida aqui. Dou uma acalmada aqui. Vamos lá. Então, pessoal, quando você lê, então, quando você estuda o direito tributário, nós estamos estudando tributário, às vezes para nós é até dificuldade de interpretar, às vezes, alguma legislação tributária. Quando você lê o artigo 3º, então, que define para nós o que é tributo, você tem que fazer uma interpretação literal, né? Ou seja, você tem que fracionar o conceito de tributo e fazer uma interpretação literal, senão você não consegue chegar no entendimento, um entendimento claro, objetivo do que é tributo, não é verdade? Então, você tem que fazer por partes essa definição desse conceito, né, de tributo, para você chegar no entendimento, né, como eu já disse, um entendimento assim, claro, né, para você entender realmente o que o legislador quis dizer o que é tributo, né? E essa dificuldade não é só no artigo 3º, é em toda, praticamente quase em toda a legislação tributária, tá certo? Então, toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda corrente, no que se possa exprimir, aí vem, não constitua sanção de ato ilícito. Vocês lembram o que é não constitua sanção de ato ilícito? Ou seja, será que multa é tributo? O que vocês acham? Multa é tributo? Quem pode me responder? Não, né? Multa não é tributo, multa é uma penalidade, mas multa é uma arrecadação tributária. Multa é uma receita pública, né? Multa em decorrência de um pagamento, de um não pagamento da obrigação principal, que é pagar um tributo, essa multa ela compõe uma receita pública derivada, né? Nós vimos lá que a classificação da receita pública derivada originária, né? Então, seguindo a questão da definição de tributo, é essa definição ampla, esse entendimento literal que a gente tem que fazer, né? O artigo 114 e 115 nos dá a definição do fato gerador, vocês estudaram muito bem lá, que o tributo ele decorre de um fato gerador, né? A gente vai ver um pouco no final da aula que a linha do tempo tributário. Eu gosto muito de estudar essa linha do tempo tributário com os alunos, porque facilita, né, o conhecimento, facilita o aprendizado para vocês, e aí você tem um conhecimento bem amplo dessa linha do tempo tributário, desde o nascimento da obrigação tributária, né? Mas o fato gerador está lá no artigo 114, 115 do Código Tributário Nacional, que estabelece 3 elementos básicos
necessário saber. A legalidade, o próprio conceito já disse para nós que tem que atender o princípio da legalidade, isso é um princípio constitucional, né, o princípio da legalidade, ou seja, não o ente federativo, o sujeito ativo, os entes públicos, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, não podem, de forma alguma, instituir um tributo se não for por lei, né, se não for por lei. Tá? E aí tem que atender o princípio da legalidade. Tá? Outro elemento básico, né, do fato tirador é a economicidade, um aspecto econômico do fato tributado, a base de cálculo, a alíquota do tributo, né? Você estudar a regra da incidência tributária. Nós vamos estudar, pessoal, dentro do nosso plano está lá, os tributos estaduais, aliás, os tributos federais, os tributos estaduais, os tributos municipais. Aí nós vamos entrar na parte do processo administrativo fiscal tributário, processo judicial tributário e, por fim, execução fiscal. Dentro do processo judicial tributário, nós vamos tratar o processo judicial tributário e aí também entender, né, eu sei que vocês já estão sabendo a questão da diferença de decadência e prescrição no direito tributário, mas no processo judicial tributário é importante a gente saber em que momento que ocorre uma decadência ou a prescrição, né, da exigibilidade de um crédito tributário. Pois bem, então, a legalidade e a economicidade são um elemento básico do fato tirador. É a capacidade contributiva do sujeito passivo. Né? O sujeito passivo é o próprio contribuinte, né? Vocês estudaram isso, né? Que é tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. A causalidade, ou seja, o fato, né? O próprio fato que gera, ou seja, a origem, né? A causa que decorreu do nascimento da obrigação tributária. E aí vocês estudaram muito bem a classificação da obrigação tributária. Nós temos a obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. O que é a mesma obrigação tributária principal? Alguém pode responder para mim? O que é uma obrigação tributária principal de um tributo? Vamos lá, meu povo. Vamos lá, colegas, advogados. O que é uma obrigação tributária principal? Vou dar um minuto para responder. Vamos? Alguém me ajuda aí? Ninguém? Olha só, nós vimos que a classificação da obrigação tributária se classifica em tributária principal e acessória. A obrigação tributária principal, meu pessoal, é o próprio pagamento do tributo, né? É o próprio cumprimento da prestação, né? A prestação, nós estudamos lá no direito civil que a prestação decorre de uma obrigação. Então, para toda obrigação, gera um objeto que é a prestação. Ou seja, então a prestação ela gera o quê? Uma obrigação de alguém cumprir determinada conduta, né? E no direito tributário, quando fala lá, toda prestação pecuniária é compulsória, né? Então, ou seja, embora há uma crítica de alguns estudiosos, especialistas de direito tributário, que não é bem toda a prestação, porque nós sabemos que algumas prestações, mesmo que gerem algumas obrigações por força de contrato, de relação jurídica, envolve partes, né? Mas nem toda prestação é um tributo, é uma obrigação tributária, né? Mas, sim, aquela obrigação prevista em lei, né, que decorre dessa obrigação de pagar um tributo, é a própria obrigação tributária principal. Agora, a obrigação tributária acessória, pessoal, a obrigação tributária acessória é aquela que decorre de alguma conduta, né? Algum comportamento por parte do contribuinte de fazer algo, obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa, tá? Para que gera essa obrigação tributária. Porque a previsão na própria legislação tributária estabelece, né, essa obrigação por parte do contribuinte de realizar um comportamento, de realizar um procedimento. Vou dar um exemplo prático para vocês. Um contribuinte do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né? Para ele pagar o ICMS, nós vimos que o Código Tributário, lá no artigo 142, nos dá uma definição do que é o lançamento do crédito tributário, né? Pois bem, mas em algumas situações, o contribuinte tem que realizar o lançamento por homologação. Então, o contribuinte do ICMS, que é o empresário, que é a empresa, que é a pessoa jurídica, para gerar a obrigação, para gerar o tributo para ele pagar do ICMS, ele tem que fazer uma obrigação antes acessória, que é o quê? Fazer toda a emissão de nota fiscal, fazer a apuração do ICMS. Então, ele faz o lançamento por homologação, depois o fisco vai homologar, né? Então, quem faz a obrigação acessória, quem calcula, né? Quem emite nota fiscal,
de entrada de mercadoria, de saída de mercadoria, né? E no final do mês tem que fazer o cálculo para pagar o tributo, é o contribuinte, não é o fisco que vai fazer isso para o contribuinte. Então, isso é uma obrigação acessória. A obrigação tributária é o próprio pagamento do ICMS devido, o próprio pagamento do IPTU. O IPTU já é uma outra situação, já é o lançamento de ofício direto, porque quem calcula o IPTU, nós vamos estudar isso, não é você contribuinte, né, do IPTU, proprietário do imóvel, né? É o próprio fisco municipal. Tá bom? Isso é uma revisão, né, que a gente está fazendo. Ok, vocês já estudaram isso, eu tenho certeza que sabe muito bem. Aí a gente tem a classificação do Sistema Tributário Nacional, que traz a classificação quanto à espécie, quanto à competência, quanto à vinculação do fato gerador à atividade estatal, né, quanto à função. Tá? Eu vou fazer só uma explicação breve sobre isso aqui. Tá? Mas quanto à espécie, nós vimos que tributo não é só impostos, né? Não é só os impostos federal, os impostos estadual, os impostos municipais e os impostos distrital, do Distrito Federal. Né? Não são só os impostos. Né? Então, são o quê? São 5 espécies tributárias. O próprio Código Tributário Nacional, o CTN, ele lá estabelece só 3 tributos. Né? Lá, se a gente for estudar o Código Tributário Nacional, a gente vai ver que no artigo 5º está lá. 3 espécies tributárias, somente 3, né, no artigo 5º. Ó. Os tributos são impostos, taxas, contribuição e melhoria. Está lá no artigo 5º do CTN. A Constituição Federal elencou, instituiu, que estabeleceu mais 2, né, dois tributos, não impostos. Né? Então, nós temos imposto, taxa, contribuição, melhoria. Nós temos mais 2 tributos. Quais são eles? Quem lembra aí? Quais são eles? Está aqui, pessoal, no slide. Ó. Empréstimo compulsório. Tá? Aqui, ó. Grifei aqui, ó. Empréstimo compulsório e contribuições especiais. Aqui, em vermelho. Tá? Então, ou seja, 5 espécies tributárias. Tá? Aqui, se for uma pergunta relacionada somente ao Código Tributário Nacional, o Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 5º, então dispõe só de 3 espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição e melhoria. Mas o Sistema Tributário Nacional, quando se tratar de tributos, nós temos 5 espécies tributárias, que é que você já conhece, já estudaram sobre cada uma delas, né? Impostos, taxa, contribuição e melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais, tá? Quanto à competência, já comentei da competência, a Constituição Federal volta a repetir, né? Reforçar, a Constituição Federal não cria tributo, ela institui competência, ela delimita competência aos entes federativos de instituir tributos, cada qual no seu, né, vamos dizer, cada ente na sua situação, né? Cada ente com a sua competência, né? Ó, a União com a sua competência federal, os estados com a sua competência estadual, os municípios com a sua competência municipal, assim como o Distrito Federal. Nós vimos que o Distrito Federal tem competência cumulativa, lembra disso? Competência mista. Por quê? O Distrito Federal não é município, não é estado, é o Distrito Federal. Então, tem uma natureza jurídica diferente dos entes dos demais estados que compõem a República Federativa do Brasil, como o município também. Né? Então, o Distrito Federal tem competência mista, competência cumulativa, por quê? Eles podem tanto legislar sobre os impostos estaduais e sobre os impostos municipais. Nós vamos estudar cada um desses impostos aí, tá bom? Tanto os impostos federais, aliás, tanto os tributos federais, os impostos federais, os impostos estaduais e os municipais, e voltaremos, no caso, de tratar falar um pouquinho e estudar sobre o Distrito Federal, tá? Sobre a competência do Distrito Federal, essa competência mista, cumulativa do Distrito Federal. E aí vocês estudaram também, relembrando, a vinculação do fato gerador que está vinculado à atividade estatal. Lembra que eu falei para vocês, ó, os impostos, lá no artigo 16, está lá imposto, né? Ó, o imposto é uma obrigação cujo fato gerador independe de qualquer atividade estatal. Lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional, então, estabelece o que é imposto para nós, né? O legislador deu essa definição. Imposto é um tributo cuja obrigação tem fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal. Olha só. Então, independe de qualquer atividade estatal. Então, não é vinculado. Tá? É isso que quer dizer, essa vinculação do fato gerador a uma atividade estatal significa dizer o quê? O que nós estudamos lá no Direito Material no nono período? Ah, tá. Então, os impostos não vincula nenhuma atividade do Estado. Né? Ou seja, a União não precisa realizar nada para que o contribuinte seja obrigado a pagar um imposto. Assim como os estados, assim como os municípios. Né? Ou seja, isso já está na lei, essa obrigação já está na lei. Né?
é uma obrigação, ou seja, o contribuinte tem que fazer o lançamento. Lembra aquele exemplo que eu dei do ICMS? Ele tem que pagar o ICMS, a renda, patrimônio, renda, atividade, sobre a atividade econômica, tem que pagar o imposto de renda. Né? Então, ou seja, é uma obrigação, imposto é uma obrigação, sim, né? Mas que ter seu fato tirador, ele independe, pessoal. Fato tirador, ou seja, a prática, a conduta prevista em lei que gera obrigação tributária do contribuinte, tá certo? Ele não decorre, ele não vincula nenhuma atividade do Estado. Uma atividade estatal, atividade dos entes federados. Então, como eu já disse, a União não precisa realizar nada, executar nada, né, desenvolver nenhuma atividade para que o contribuinte seja obrigado a pagar aquele imposto, o ICMS, imposto de renda, IPI, né? Não, não tem, né? Por isso que é não vinculado. Agora, o vinculado, o próprio nome já fala, vincula o quê? Ó, o Estado, então, para que eu, contribuinte, seja obrigado a pagar um tributo, o Estado, por isso que fala vinculado, o Estado, ou seja, quando eu falo Estado, eu estou falando dos entes federativos, tá bom? Entendam bem isso aí. Então, Estado como ente, como sujeito ativo, tá? Como ente federado, entes políticos, tá bom? Estou falando daqueles 4 que nós conhecemos muito bem. Pois bem, então, vinculado significa dizer que o Estado, então, os entes federativos, para exigir um tributo do contribuinte, ele tem que realizar determinada atividade ou prestar algum serviço. Tá? Aí imposto está enquadrado aqui, imposto está enquadrado aqui, né? Imposto está vinculado a essa atividade estatal? Não, nenhum dos impostos, tá, meus colegas? Nenhum dos impostos. Mas quais são os tributos, então, que têm natureza vinculada? Que nós estudamos lá no direito material. Vocês lembram? Algum de vocês lembra quais? São 2, lembram? Quais são daquelas 5 espécies tributárias, quais são que têm essa natureza vinculada? Ou seja, para ser cobrado é necessário que haja o exercício regular do poder de polícia, lembra? Ou seja, que haja uma prestação de serviço indivisível, né? Constante, né? Lembra disso ou não? Quem lembra? Que é necessário realizar uma obra pública que decorre de valorização imobiliária, ou seja, decorre de uma atividade, é vinculada a essa atividade, ou seja, é necessário realizar uma obra pública, né? Essa obra pública tem que decorrer de uma valorização imobiliária para que o contribuinte seja obrigado a pagar o quê? A contribuição de melhoria. É necessário realizar o quê? O exercício regular de poder de polícia, uma fiscalização, emitir uma licença ambiental, né? A vigilância sanitária, por exemplo, emitir uma licença para funcionamento, para iniciar uma atividade econômica, né? Então, isso é tudo um exercício regular do poder de polícia, da administração pública, que é necessário a administração pública realizar, né? Que vai gerar a obrigação de pagar taxa, por exemplo, são as taxas, né? Então, por isso que tem essa classificação, a doutrina dá essa classificação para nós, para a gente segregar esse entendimento da atividade, da obrigação da atividade do Estado para gerar a obrigação de pagar um tributo. Ou não, tá? Ou não vinculado. Não vinculado é só os impostos. Lembre-se, e aí vamos relembrar, os impostos federais, estaduais, municipais. Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá bom aí a revisão? Tá conseguindo acompanhar bem aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Por favor, vai me dando um sinal aí, se está conseguindo acompanhar, para mim ver como é que está aí o entendimento de vocês aí. Tá tudo bem? Vamos, meu povo, dá um sinal aí de vida aí. Quero a participação de vocês, hein? No final aí eu gosto de observar e conto muito com a participação de vocês, porque lá no final aí tem uma avaliação minha também, tá bom? Ok, meus colegas. Então, doutores, olha só. Aí essa segregação, né, de vinculado e não vinculado. E quanto à função? Aí nós estudamos também que essa função tem a função fiscal, extrafiscal, parafiscal, né? Quanto à função fiscal, nós sabemos muito bem que, quando se fala em fisco, pessoal, nós temos o fisco federal, estadual, o fisco municipal, né? E quando se fala em fiscal, é meramente arrecadatória. O fisco, quando ele autua, quando ele realiza algum procedimento administrativo fiscal, o objetivo dele é arrecadar mesmo, é cobrar, fiscalizar para arrecadar, né? Os cofres públicos e arrecadação tributária ou alguma penalidade pecuniária, né?
Pois bem, então o fiscal tem essa natureza de arrecadação de recursos financeiros para o Estado. A extrafiscal é a interferência do domínio comum, domínio econômico. Nós vamos ver, por exemplo, o princípio da extrafiscalidade com relação ao IPI. Quando a gente for estudar o IPI, entender melhor sobre isso, tá na prática, como isso acontece, tá bom? Mas é quando o Estado, quando fala extrafiscal, porque o Estado intervém, tem esse domínio econômico de interferir na economia como forma de regular a cobrança de alguns impostos. Ainda vamos estudar isso. O IPI é um exemplo disso, o ICMS também, em algumas situações, tá? A gente vai estudar isso. A parafiscalidade, essa natureza da função da parafiscalidade, a arrecadação de recursos para custeio de algumas atividades, né? Em princípio, não integram as funções próprias do Estado. Aqui, ó, eu coloquei para você, não integra as funções próprias do Estado. Então, isso aqui é delegado pela própria Constituição Federal, que algumas entidades têm essa natureza, né, essa função que realiza alguma atividade pública, mas aí cobra algumas contribuições, exige algumas contribuições que têm essa natureza tributária, mas é de natureza de função parafiscal, porque não é estritamente fiscal, não é o fisco ali atuando, né? Por exemplo, as anuidades, né, desse conselho de classe, né, eu particularmente eu pago o AB e ainda pago o CRC ainda, né, o CRC, contribuição do Conselho Regional de Contabilidade. A OAB tem uma discussão se tem natureza de contribuição tributária ou não, porque a OAB tem um conselho que é diferente dos outros conselhos, né? Tem outras atuações, não somente de regular a atividade econômica, aliás, de regular essa atividade profissional dos advogados, tem outras funções também, né? Mas o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Regional de Administração, o próprio CRM da Medicina. Então, esses conselhos, né, criados e com competência delegada pela Constituição Federal, têm autonomia de cobrar contribuições, né, dos profissionais habilitados ali para exercer suas funções, as suas profissões. E com isso, assim, essas contribuições têm a natureza tributária. É chamadas contribuições corporativas, lembra? A gente vai falar um pouquinho sobre contribuições lá mais adiante no nosso estudo. Por isso tem essa natureza da parafiscal, tá? Não é estritamente fiscal, não é atuação direta, específica, né? Uma função própria do Estado, mas é uma situação que foi delegada para essas entidades, né, corporativa, porque o Estado não tem competência, né, e condição também, né, de regular, de controlar essas profissões, esses conselhos de classe, né? Aqui, assim como o SESI, o SESC, SENAT, né, que tem as suas atividades e as suas atribuições também, como forma de atuar também na regulação, no controle de algumas atividades também, de algumas empresas, e voltadas também, pensando também na questão de empregados, tá? Então, essa parafiscalidade também tem isso. Tínhamos o sindicato, mas foi revogado, né? Não tem mais aquela contribuição obrigatória sindical, né, dos empregados, nós pagava a cada um dia trabalhado no ano, você era obrigado a recolher, né? Agora não tem essa exigência mais, tá? Mas a parafiscalidade está voltada para isso aí. Então, essas três funções básicas, né, dessa questão da cobrança tributária. Quanto à possibilidade de repercussão do encargo, aí nós vimos que tem diretos, né, não admite repercussão, não admite transferir o encargo econômico. O que é isso? É direto. Você, então, que provoca o partilhador, então você fica obrigado a cumprir a obrigação tributária principal. Aí nós temos o IPTU, que está relacionado ao proprietário de imóvel urbano, a gente vai estudar o IPTU, o IPVA, né, proprietário de veículo, imposto de renda. Então, isso aqui é direto. O próprio contribuinte, ele provoca, ele pratica o partilhador, consequentemente, gera a obrigação dele pagar o imposto. Então, não há uma repercussão tributária, não há uma repercussão do ônus tributário, desse encargo. Eu gosto muito do... Olha, gente, Gente, esqueci o nome do autor, vou lembrar. Ele fala muito da questão do encargo... ele fala encargo plurifásico, né? Ou seja, essa repercussão, essa transferência do encargo financeiro, desse encargo tributário, desse encargo, desse peso econômico, né, para outra pessoa, para um terceiro. Não, é você mesmo, contribuinte, que fica obrigado a pagar o encargo seu, responsabilidade sua de cumprir essa obrigação. Então, não admite essa transferência. Por isso que tem essa repercussão, quanto à possibilidade, né, fala imposto direto, né, os impostos diretos. E os indiretos? Aí sim, admite repassar o ônus tributário para frente, para um terceiro. Porque, bem, pessoal, colegas, nós sabemos muito bem que essa carga tributária do Brasil é muito alta e só pesa no consumidor. Essa reforma tributária aí, será que o consumidor vai pagar menos impostos, menos tributos?
não tem muita certeza disso, tá? Então, às vezes, pensa mais na atividade econômica, mas esquece de pensar no bolso do consumidor, daquele assalariado, né? Que vai comprar aí sua comida todo dia, o pão de cada dia, né? A buscar ali a sua subsistência, adquirir os produtos, bens necessários para a sua subsistência, né? Então, você às vezes não pensa no consumidor. E o consumidor é que paga a maior carga tributária, né? Embora não seja o contribuinte. Não é o contribuinte, ele não tem responsabilidade tributária, conforme o artigo 135 estabelece para nós quais são com relação à responsabilidade tributária. Tá? Pois bem, pessoal, então só para a gente relembrar, então, com relação à questão da possibilidade de repercussão, é justamente essa transferência, tá? De obrigar a uma terceira a pagar esse imposto. Então, você transfere para um terceiro. A gente vai ver também sobre substituição tributária, tá? Bom, então direto, então admite repassar o encargo para terceiro. No caso aqui, o empresário, o comerciante, ele embute então o valor do ICMS, desse imposto que ele já pagou, parece que ele vai recolher, no momento da saída da mercadoria, no preço do produto. É lógico, né? Ele não vai pagar esse imposto sozinho. E além disso, vai acrescentar o lucro dele, senão não consegue sobreviver também, né? Até porque ele é o maior pagador de impostos, né? O empresário. Principalmente o microempresário, né? Aqui tem como os aspectos objetivos também, eu coloquei para vocês, impostos reais, a doutrina traz para nós que alguns impostos têm a classificação de reais, impostos pessoais está relacionado aos impostos diretos, imposto de renda, né? No caso, imposto de renda, eu, sobre a minha renda, então, sou obrigado a pagar o imposto, né? Sobre a renda que eu oferi durante o exercício financeiro, a gente vai falar sobre imposto de renda, tá bom? Reais, aí está relacionado a um determinado, um tributo que está vinculado, ligado a um determinado objeto, coisa, né? E aí a gente trata com relação a mercadorias, a patrimônio, né? Aí entra o ICMS, o IPTU, o IPVA. Então, aqui não leva em consideração, até coloquei para vocês aqui, ó, não leva em consideração, pessoal, não leva em consideração a característica das pessoas do contribuinte, a característica pessoal do contribuinte. Não, né? Ou seja, é sobre o patrimônio, é sobre a mercadoria, é sobre um bem, um objeto, uma coisa. Tá? Agora, pessoais não, está relacionado, no caso aqui, é o imposto de renda. É sobre a renda oferida do contribuinte, né? Por isso que fala aspectos pessoais, subjetivos do contribuinte. Tá, ok? Tudo bem até aqui, colegas? Tudo bem? Até agora, tudo bem? Sim. Ótimo. Nós estamos com 30 minutos aí, daqui uns 10, 15 minutos a gente já está terminando, tá? Se de tudo eu não conseguir concluir aqui essa revisão, não tem problema não. No início da próxima aula eu entro um pouquinho e a gente acaba concluindo, tá bom? Eu quero mostrar depois para vocês a linha do tempo tributário, que é fundamental a gente relembrar a linha do tempo tributário, que isso é importante para vocês lá na parte do processo tributário, a gente compreender o momento que ocorre a decadência e a prescrição, né? Em que momento que o contribuinte se encontra, quando eu sou procurado por um cliente que está com uma situação de dificuldade junto ao contribuinte, aliás, junto ao fisco, né? Eu preciso entender que momento que ele se encontra ali dentro da linha do tempo tributário, para me entender qual que é a medida, se é a medida administrativa ou judicial cabível, né? Para propor para esse contribuinte, na defesa desse contribuinte, né? De pagar ou não pagar o imposto, ou até de buscar uma repetição de débito, né? De pagamento que foi feito indevido. Isso acontece, né? Ou buscar uma consignação de pagamento, né? O direito tributário é interessante que a gente vai ver isso, estudar 7 peças do direito tributário, né? E aí a gente vai estudar cada uma delas, mas é importante eu conhecer muito bem, né? Não esquecer da linha do tempo tributário, que isso facilita para mim quando for estudar a parte processual tributária, ok? Por isso que é importantíssimo, dentro do direito tributário, eu conhecer, entender e saber interpretar bem essa linha do tempo tributário, que não tem erro, tá? Entender o que é competência tributária, entender que a competência tributária dos entes tributantes é indelegável, não pode ser transferida para outro, cada um tem sua competência, como eu disse lá no início da aula, né? Essa competência é intransferível, né? Ela não caduca, né? A competência tributária dos entes tributantes, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, né? Ela é única e exclusiva de cada ente tributante, está na Constituição Federal, né? Uma causa pétrea lá, isso não tem como mudar. Então, essa é a competência de cada um
dentro da sua esfera, né, dentro da sua atuação, né, dentro da sua legislação específica, para atuar, instituir ou exigir ou cobrar tributos, né, mas cada um dentro da sua competência. Por isso que não tem como, é indelegado. É diferente da capacidade tributária, que pode ser delegável, mas a competência não, ela é indelegável, intransferível, né, incaducável, então não caduca, né? E a gente vai falando sempre um pouquinho sobre isso. Pois bem, pessoal, aí vocês estudaram muito bem, acredito que vocês estudaram muito bem a questão da da regra da incidência tributária, né? A regra da incidência tributária, ela tem como objetivo, então, é uma norma, sim, né? A regra da incidência tributária, porque é uma norma de conduta que visa justamente, disciplinar, né? Regular essa relação jurídica tributária entre o quê? Entre o sujeito ativo, que são aqueles quatro, União, Estado, Distrito Federal e município, e o sujeito passivo, que é o contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, essa regra de incidência tributária é a própria legislação, né? É o regulamento que vai disciplinar, que vai regular essa relação jurídica tributária. De um lado você tem o fisco, de outro lado você tem o contribuinte, né? E ambas, então, tem a legislação que trata, que regula, que disciplina, né, essa atuação de ambas as partes. Então, a regra de incidência tem como essa função, tá, de regular tanto essa relação jurídica tributária entre o fisco e o contribuinte, tá? E a hipótese de incidência, nós sabemos muito bem, né, que ela gera uma expectativa de nascimento de obrigação tributária. E a gente vai ver lá na linha do tempo tributário, né? Você deve lembrar sobre a hipótese de incidência. Por isso que não fala em hipótese de incidência, não gerou ainda a obrigação tributária, mas poderá gerar. Quando você fala em regra de incidência tributária, você tem os critérios, né? O critério material, o critério espacial, o critério temporal, o pessoal, quantitativo. E aí está relacionado o quê? O quê, né? O que é o critério material? O quê? Né? Ou seja, qual que é o fato tirador? Né? Qual que é o tributo? A espacial, em que momento? Né? Onde? Né? O temporal, que tempo? Quando? Quando ocorreu? Em que momento ocorreu? Né? Pessoal, quem? Ou seja, quem que é o sujeito ativo que tem competência de exigir esse tributo? Quem que é o sujeito passivo que é obrigado a pagar esse tributo? Tá? Então, é o critério pessoal que vocês já viram também. Critério quantitativo, quanto? Qual o valor? Como que vai chegar no valor a pagar? Se é tributo, vai ter que pagar. Se é prestação pecuniária, compulsória, vai ter que pagar, né? Mas essa prestação, né? Ela é paga, será que é só em dinheiro? A gente vai ver um pouquinho sobre isso também. A pecúnia, né? Não paga só em dinheiro, o pagamento do tributo é feito só em dinheiro? Não, né? A gente vai ver que a legislação ela permite, o próprio Código Tributário, ela permite no artigo 156, no inciso 2 e o inciso 11, tá? Do artigo 156, inciso 2 e inciso 11, do Código Tributário, do CTN, ela permite a dação de pagamento, que vocês conhecem muito bem, que vocês estudaram a dação de pagamento no Código Civil, né? Então, a dação de pagamento é oferecer algum bem, né? E esse bem pode ser oferecido, aí a gente vai estudar e ver isso no artigo 56, inciso 11, dispõe que é só bem imóvel, né? Bens imóveis, bem imóvel não é permitido, tá? E aí, por lei ordinária, né? Ou seja, o contribuinte, se oferecer um bem imóvel, poderá utilizar esse bem imóvel, então o poder público, ou seja, municipal, a estadual, federal, poderá pegar esse bem da ação de pagamento para fim de pagamento de tributo, né? Que não foi pago pelo contribuinte, que está em processo judicial já, em fase de execução fiscal, ou às vezes até não. Tá? Mas tem que ser por lei ordinária. Tá? Tem que passar todo o processo de avaliação, todo um rito processual legal, né? Ser aprovado com a lei municipal, lei estadual, lei federal, e aí sendo aprovado por lei ordinária, poderá então, após todo o trâmite legal, né, obter esse bem da ação de pagamento para fins de pagamento de tributo. Então, não é só pagar o tributo, não paga só em dinheiro, tá? Tributo não é só em dinheiro. Então, tem essa possibilidade também de pagar. Até porque tributo, o conceito de tributo é ex lege, né, previsto em lei, não é ex voluntate, né, por vontade. É vontade do sujeito ativo, né? É vontade unilateral, porque a própria lei determina, a própria Constituição Federal determina, né, o Estado. Né? Então, o Estado é um contribuinte, então é voltado lateral do próprio Estado. Mas o devedor não. Né? Se o devedor não pudesse pagar tributo, você pagaria tributo? Você, um devedor, um contribuinte? Claro que não, né? Nós pagamos impostos, nós pagamos tributo porque é uma questão legal. Né? Prestação pecuniária é compulsória, né? Aí é compulsoriedade, é obrigado. Se você não pagar, você vai sofrer um processo de execução fiscal. Né? Aí você poderia correr, ter seus bens penhorados, né?
para fim de pagamento de tributo. Então, você não vai querer que isso aconteça. Por isso que é uma obrigação tributária, é uma obrigação tributária principal, né? Para que você pague o tributo, você enquanto contribuinte. Mas querer pagar, ninguém quer. Enquanto contribuinte, você pode perguntar. Qualquer contribuinte se perguntar, vai falar, não tem, eu acho que não tem essa vontade e desejo de pagar tributo, mas é obrigado, né? E até porque o Estado necessita dessa receita pública, né? Para fins como eu já disse anteriormente, de aplicar em política pública para atender as necessidades, direito social e para atender as necessidades da sociedade, né? Pelo menos em alguns aspectos deveria, né? Aplicar mais. Pois bem, pessoal, então, a regra de matriz da hipótese de incidência tributária tem essa natureza, né? É um regulamento, assim, uma norma, assim, que vai toda norma, toda legislação tributária que visa isso, disciplinar, né? Essa relação jurídica tributária que vai envolver, de um lado, o fisco, como eu disse, de outro lado, o contribuinte. Ok? Beleza? E aí a gente vai ver, dentro das nossas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre o empréstimo compulsório, né? Nós estudamos, então, que no direito material, que, como eu já disse, que a própria Constituição Federal estabelece lá, no artigo 148, a instituição do empréstimo compulsório. Em face dessa pandemia, nós vimos que o empréstimo compulsório, para ser instituído, é necessário, então, que seja decretado um estado de calamidade pública. Nós estamos vivenciando hoje um estado de calamidade pública, tá? E semestre passado eu vi uma matéria, está em discussão no Congresso Nacional lá, uma matéria de instituir o empréstimo compulsório, não é imposto, né? Cuidado, hein? Empréstimo compulsório, colegas advogados, nós sabemos que empréstimo compulsório, então, não é imposto, é um tributo. É contribuição? Não, é um empréstimo compulsório. E já foi instituído? Não, porque não tem lei instituída ainda. Mas pode, porque agora nós estamos numa situação que o governo desembolsou recursos para atender em caráter emergencial essa decretação de calamidade pública, né? Até então não foi instituído, mas não duvido nada que posteriormente, no ano seguinte, no próximo ano, a gente não tenha aí espero que não, né? Mas se surgir um empréstimo compulsório, aí tem que estabelecer quem vai pagar, né? Quem vai cobrar, como vai pagar, quando, em que momento, né? Aí a gente volta lá na regra de incidência que estabelece os critérios para a exigência desse empréstimo compulsório. Tá? E a competência residual da União, o artigo 154, inciso 1, que eu coloquei para vocês. Então, a União tem competência, só ela tem essa competência residual de criar esse tipo de contribuição, tá? Conforme estabelece o artigo 154, nenhum outro, somente a União, tá bom? Isso é importante também, tá? Contribuição administrativa, deixa eu voltar só aqui, ok? Aqui a gente já tratou sobre isso. Aqui eu já falei também com relação ao tributo não vinculado, já expliquei para vocês, a obrigação tributária. Eu gosto de colocar o artigo para vocês depois ler o Código Tributário Nacional para reforçar isso aí também, tá? O crédito tributário nós vamos estudar, o crédito tributário, né? Vocês lembram muito bem aquela questão do lançamento do crédito tributário, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o lançamento do crédito tributário. Quando for tratar a parte processual, é importante saber isso aqui, em que momento que nasce, que constitui o crédito tributário, no artigo 139. A obrigação tributária, como eu disse, está lá no artigo 113, né, que estabelece a obrigação tributária principal ou acessória. Aquilo que eu expliquei.